Boa noite, professora Lídice, é um prazer estar consigo. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir também, em Portugal, no Brasil, há pessoas que vêm também em Angola e noutras partes, com certeza, noutros países. Estas nossas conversas sobre teologia estão a decorrer de 15 em 15 dias, à quinta-feira, às 22 horas em Portugal, para poder facilitar também àqueles que estão do outro lado do Atlântico, onde há uma diferença horária de 3 horas, pelo menos, poderem acompanhar. E esta vai ser a última sessão das Teoconversas este ano civil, depois vamos voltar no dia 14 de janeiro com um novo convidado. Desta vez temos uma colega, uma amiga, a professora Lídice Meyer Pinto Ribeiro, que eu passo a apresentar para quem não a conhece. Ela é muito conhecida já em Portugal e mais ainda no Brasil. A professora Lídice é pós-doutora em Antropologia e História e doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, a USP. Também é professora convidada no mestrado em Ciência das Religiões na Universidade Lusófona, aqui em Lisboa. De igual forma, ela é investigadora integrada no Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mais conhecido como CLEPUL, e também na Cátedra de Estudos Globais da Universidade Aberta, também em Lisboa. No Brasil, ela foi professora e coordenadora de pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, Brasil. A professora possui vasta produção académica, com livros e artigos publicados, essencialmente nas áreas de História e Antropologia. Então, muito boa noite. Boa noite, professor Briços. É um prazer estar aqui, no nosso Teologando. Exatamente. Talvez algumas pessoas estejam a perguntar, bom, mas neste caso não é uma pessoa estritamente da área de teologia. Pois, mas a teologia e a ciência das religiões, já agora também, são áreas que se cruzam muito com muitas outras áreas. A sua especialização... Nesses meus 21 anos de Mackenzie, 18 anos foram passados na teologia. Então, eu sou professora da teologia há 16 anos. 2 anos no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é uma pós-graduação em teologia, e depois, então, 16 anos na graduação em teologia e depois também na pós-graduação e mestrado em Ciências da Religião. Mas também coordenei a pós-graduação em Teologia, também na Universidade de Mackenzie, e também pós-graduação em Pedagogia e também na Filosofia. Então, apesar de não ser formada em Teologia, professor Briços, eu fiz o curso de Teologia, não completei o curso por opção própria, porque realmente não quis fazer a defesa de tese, e por isso eu não coloco teologia no meu currículo, mas realmente tenho todo o curso de teologia assim, e trabalhei durante 16 anos desses 21 anos diretamente no curso de teologia. Okay, estudou e tem experiência, sobretudo também, muita experiência nessa área. Sim. Mas como eu ia dizer, independentemente disso, há muitas disciplinas que se cruzam, não é, com a teologia. O caso da arqueologia, portanto, é um caso, ou a sua área mais de antropologia, não é? E antropologia social, história, tudo isto tem ligações com a teologia. Gostava de começar por lhe perguntar, a propósito desta nova revista de teologia, a Ad Eternum, que está para sair. Estava a dizer à professora, antes de entrarmos no ar, que ela já está, a versão eletrónica está acabadíssima, pronta a disponibilizar. Falta-nos apenas o ISSN, o número que a Biblioteca Nacional nos há de atribuir, que está um pouco demorado, mas logo que isso aconteça nós vamos pôr no ar, espero que nos próximos muito poucos dias. E já agora aproveito também para dizer que de hoje a 8 dias, a esta mesma hora, teremos digamos, uma sessão de lançamento da revista com um grande teólogo de Galiza, o Andrés Torres Queiruga, o professor Andrés Torres Queiruga, que vai estar comigo, e o professor Paulo Mendes Pinto também, para falarmos então sobre esta revista. Mas qual é para si a pertinência de uma revista de teologia em Portugal? A revista Ad Eternum será uma grande
aquisição mesmo para toda a área de teologia e toda a área humanas, podemos dizer assim, de Portugal, porque até o momento o que temos é produzido pela Universidade Católica. Então é interessante termos um material vindo de outra universidade, como a Lusófona, que é uma universidade que não é confessional, e que por isso pode abranger até inclusive outros elementos de teologia. Então eu acredito que a Revista Ad Eternum é algo que estamos aguardando há um bom tempo em Portugal, e será então uma grande aquisição e uma grande ajuda para poder usarmos isso também em cursos e podemos estar divulgando a produção, não só de Portugal, como produção de outros lugares também, a serem também publicados na revista. Sim, até porque as pessoas em geral, o público em geral, o cidadão comum, eu diria que uma grande parte nem faz ideia de para que é que serve a teologia, não é? Há uma grande iliteracia, não apenas bíblica, mas uma grande iliteracia teológica, isto é, as pessoas não fazem ideia do que muitas pessoas pensam que só estuda teologia quem for para padre ou seguir uma carreira pastoral ou coisa do género, mas há teólogos que não são nem pastores, nem padres, não têm uma responsabilidade sacerdotal ou pastoral, mas são investigadores em teologia, portanto, é uma ciência, como qualquer outra, tem os seus cânones, não é? Tem o seu rigor de investigação, etc., e de estudo, mas muita gente não tem muito essa noção, não é? Talvez, não sei como é que acontece no Brasil, se também é uma realidade diferente, mas não sei se acontece alguma coisa assim semelhante, não é? Com certeza, com certeza. Meus alunos sempre se preocupavam muito, principalmente com seus pais, porque sempre havia esse questionamento: por que meu filho vai fazer teologia se ele não vai ser padre ou se ele não vai ser pastor? Mas há um campo muito grande para teólogos, inclusive com as organizações não governamentais. Então, tem acontecido bastante também o aproveitamento de teólogos, assim também como nas comissões de ética. Então, o teólogo tem sido muito aproveitado também para discussões de ética. E nesse campo também é algo que é muito importante pensar na questão da teóloga mulher também, né, que é um campo também muito pequeno, muito mais restrito ainda do que o campo dos homens. Então, todas as turmas de teologia, sempre o número de moças é muito pequeno, perto do número de rapazes, né? Então, isso mostra que ainda é menor ainda o entendimento da possibilidade de uma mulher fazer teologia. No seu entender, há questões teológicas importantes, atuais, no mundo atual que estamos a viver, que necessitem de investigação, portanto, grandes questões teológicas que se coloquem. Bom, a teologia sempre existiu, pelo menos há 2000 anos, não é? Teologia cristã, estamos a falar. E há questões que são de fundo, não é? São questões talvez mais de doutrina, mais dogmáticas ou assim. Mas agora estou a falar de questões que se coloquem mais ao homem de hoje e à mulher de hoje, ao mundo de hoje, às famílias de hoje, às populações contemporâneas, grandes questões que necessitem de ser trabalhadas por teólogos, que necessitem ser investigadas. Portanto, questões teológicas de hoje, no seu entender, acha que sim? Com certeza. Há muitas questões, principalmente nesse campo da ética, é por isso que eu trabalhei isto, que são importantíssimas serem trabalhadas dentro da teologia. E isso é importante que se tenha uma versão ou uma visão, tanto do lado masculino quanto do lado feminino da teologia. Por exemplo, questões como aborto, como violência, como pena de morte, são questões que envolvem claramente a ética e onde a teologia tem alguma versão a ser dita também, tem seu entendimento. E é interessante que a visão feminina e a visão masculina, muitas vezes, podem até divergir nesses assuntos. Então, é por isso que é muito importante que haja um diálogo e haja a possibilidade dos dois sexos, ou seja, dois gêneros, estarem trabalhando a teologia. Acha que há uma teologia no feminino? Existe uma teologia do feminino, como existe uma teologia feminista. Não necessariamente eu vou estar abordando uma das duas ou
ou apoiando, ou sendo contrário a uma das duas, mas existe sim, atualmente, uma visão da possibilidade de se enxergar a teologia através do gênero, através do feminino. Então, existe sim essa possibilidade da teologia no feminino, como existe a teologia feminista, ou hoje muitas teologias feministas, na verdade. Existe até um dicionário de teologia feminista de tantas variedades já da teologia no feminino, podemos chamar assim. A minha questão é a seguinte: como o cristianismo, a fé cristã tem sido, ao longo destes 2000 anos, a grande ênfase tem sido sempre no masculino, as mulheres, quer as figuras bíblicas, quer ao longo da história, embora a Igreja Católica tenha declarado santas determinadas mulheres ao longo da história, mas as mulheres tiveram sempre um papel secundário na Igreja, ou seja, as mulheres aparecem como, se calhar, a maioria dos fiéis, não é? Nas comunidades de fé, mas depois, em muitas áreas do cristianismo, muitos segmentos do cristianismo, não apenas no mundo católico, mas também no mundo protestante, evangélico, tem muita dificuldade em dar as mesmas oportunidades às mulheres, ou em reconhecer os mesmos ministérios, os mesmos dons às mulheres. Elas ficam sempre um bocadinho como num segundo plano, não é? O que me parece um pouco não só injusto, mas incompatível com o mundo e a sociedade em que estamos a viver e até com os princípios do Evangelho. O que é que lhe parece? Bom, eu vejo duas situações aqui sobre isso. Primeiro, eu não concordaria com o fato de que a mulher seja sempre secundária. Nós temos, desde o momento do início da igreja cristã, a participação da mulher muito forte, como o senhor até destacou um pouco aqui. E a participação também de muitas mulheres teólogas, mesmo a partir do século II. Né? Nós temos Perpétua, por exemplo, que deixou seus escritos, e temos também várias outras teólogas que foram chamadas até pela Igreja Católica de doutoras da Igreja. Né? Mulheres que deixaram tratados teológicos que são tão profundos como os tratados teológicos escritos por homens da mesma época. Mulheres que conheciam as línguas originais e colaboraram, inclusive, até com a tradução da Bíblia com Jerônimo. Então, há uma grande quantidade de mulheres que realmente estiveram o tempo todo produzindo e trabalhando a teologia. O que acontece, primeiro, é um desconhecimento dessa obra da feminina. Isso é muito importante de ser ressaltado. Muitos não conhecem ou até evitam falar um pouco sobre essa obra teológica da mulher, a construção da teologia pela mulher durante todos esses séculos da Igreja. E a outra questão é que, realmente, de um tempo, podemos chamar do século IV em diante, realmente o papel feminino foi sendo relegado aos poucos a um segundo plano, embora não totalmente descaracterizado ou não totalmente eliminado. Mas há uma restrição cada vez maior à figura da mulher. E só mesmo depois do século XX é que, com o pentecostalismo, as mulheres começaram novamente a galgar outros postos, né? Voltar aos postos que tinham no início da igreja, do século I ao século II. Mas não podemos dizer que elas, então, estiveram sempre em segundo plano, não. Realmente tivemos várias fases da mulher, da presença da mulher, desde a formação do povo de Israel, a formação da igreja, e desses séculos todos até os dias de hoje. Sim, mas mesmo quando se faz a interpretação bíblica do Antigo Testamento, mesmo e do Novo também, a interpretação habitual é uma interpretação que não valoriza o papel da mulher, ou diria até que diminui. Por uma razão, o apóstolo Paulo se viu obrigado a dizer, a escrever numa das suas cartas, que em Cristo tinha caído as barreiras de separação, e entre elas a barreira do sexo, não é? Que não havia diferença entre o homem e a mulher perante Cristo, naturalmente. Mas não é, mas a interpretação, e a sensação que eu tenho é que a interpretação que se faz do que aconteceu mesmo ao longo da história e mesmo no Antigo Testamento é uma interpretação que não valoriza muito o papel da mulher, não é?
Não? Exato. Sabemos Aí eu que concordo perfeitamente. Não é que a Bíblia não valorize, né? sim, Nem o próprio apóstolo Paulo valoriza bastante a mulher, sim. mas a interpretação, a leitura que foi feita da Bíblia é uma leitura realmente enganosa, uma leitura que ela não, ou melhor, até ela oculta essa presença da mulher muitas vezes. É até muito interessante que eu acabei de dar agora há pouco tempo um curso sobre as mulheres no Antigo Testamento, e foi muito interessante a repercussão dos alunos, né? Tinha muitos pastores fazendo curso, como também tinha judeus fazendo curso, e muitas mulheres, claro, né? Que seria o público principal feminino. E fiquei impressionada como as pessoas realmente não percebem, ao ler a Bíblia, é como se a nossa leitura estivesse já tão pré-concebida, pré-determinada, que a presença da mulher está lá, mas ela é como se lêssemos através daquela presença da mulher. E com isso as pessoas não percebem o papel preponderante, o papel muitas vezes privilegiado das mulheres, principalmente no Antigo Testamento. Então vemos que a mulher ela tem sim um papel importantíssimo. A mulher ela é protagonista em muitas das situações, se não dizer em quase todas as situações. Nós vimos a mulher com protagonismo desde a criação até toda a formação do povo de Israel, a preservação do povo de Israel, a mulher com protagonismo no período dos juízes, protagonismo no período dos reis, protagonismo no período, inclusive, da volta do exílio. Quer dizer, a mulher está presente em todos os momentos. É que, muitas vezes, a leitura ela é tão viciada que não se observa isso. E claro, temos que compreender, enquadrar a leitura numa sociedade típica patriarcal, não é? E uma das provas, digamos assim, um dos indícios mais interessantes que eu encontro, tanto no Antigo como no Novo Testamento, no início de alguns evangelhos, onde tem genealogias, é que diz que fulano gerou a Beltrano e a Cicrano, quer dizer, a mulher é que dá à luz, mas os nomes que aparecem são os nomes dos homens, a sucessão era no masculino, não é? As mulheres não Nem aparecem sempre. ali. Nem sempre. A própria genealogia de Jesus representa 5 mulheres. Né? Sim, Isso mas é de uma muito maneira importante. geral. Sim, mas de uma E maneira nas geral. genealogias, a gente também não percebe isso. Eu amo genealogia. Quem foi meu aluno sabe que eu gosto de fazer genealogia, gosto de trabalhar isso. E muitas vezes não se percebe que aparece muitas vezes que fulano gerou Beltrano de Ciclana. E muitas vezes diz que essa mulher que aparece na genealogia, às vezes é ela a essencial, porque vai dizer que ela é filha de alguém. E às vezes nesse filha de alguém mostra de que tribo ela era, de que povo ela vem, e isso é importantíssimo numa genealogia. Então, em muitas genealogias, as mulheres aparecem sim. Só que como a maioria dos nomes são masculinos, às vezes também não lemos essas mulheres. É a mesma coisa que a gente estava conversando agora há pouco. Parece que a leitura está tão viciada que o nome da mulher desaparece. Vemos só os homens. Mas eles estão sim. Eu desafio cada um a ler genealogia e ler com calma, com muito cuidado, porque é muito gostoso de se ver que é possível fazer os casamentos direitinho e descobrir que mulher que gerou quem. Por exemplo, na genealogia dos reis. É muito interessante que toda a genealogia dos reis aparecem as mães desses reis. E Apesar isso de é tudo. importantíssimo para saber de que rei ele veio, de que povo, de que tribo ele veio e assim por diante. Sim, claro que há casos em que as mulheres são protagonistas, estou a pensar no caso de Ruth, Judite, tantas outras, Esther, não é? Portanto, as mulheres são de facto protagonistas, mas a maior parte da história, aliás, não é só na história bíblica, é na história humana, não é? É mais escrita no masculino, porque, enfim, tratava-se de uma sociedade patriarcal, não é? Agora, mesmo quando nós estudamos os povos contemporâneos, mesmo do povo de Israel, do antigo Israel, mesmo no Antigo Testamento, uma coisa que nós verificamos é que a posição social e a dignidade da mulher e a posição social da mulher no povo de Israel era muito superior, significativamente superior, à posição da mulher noutros contextos, por exemplo, de povos cananitas ou de outros povos contemporâneos do povo de Israel.
o que também mostra que havia algum cuidado, digamos assim, algum sentido de justiça dentro do enquadramento, não é? Nós temos que ler a Bíblia dentro do enquadramento da época, compreender, havia escravatura, havia um sistema patriarcal, e, portanto, temos que compreender no meio disso. E eu acho que o que a professora Olivice tem feito, e outras pessoas, especialmente mulheres, é tentar ler a Bíblia com os olhos mais sensíveis para tentar encontrar as mulheres, não é, que lá surgem e o seu papel, muitas vezes um papel fundamental, importante, para que de uma maneira geral, quando se faz uma leitura mais ligeira, não se encontra, não nos apercebemos disso, não é? Elas estão lá, mas é preciso ir à procura delas, não é? É isso, não é? Sim, uma parte é esta. É muito importante também estarmos lendo a Bíblia, e aí, como o senhor falou de arqueologia, dentro da questão antropológica, cultural, do momento em que esse texto foi escrito, porque vamos encontrar algumas coisas que são só compreensíveis dentro dessa questão cultural. E é importante lembrar que o povo de Israel, falando já que o senhor tocou no assunto do povo de Israel, o povo de Israel, ele não nasce do nada, né? Abraão, ele é chamado da Mesopotâmia. E a Mesopotâmia existe uma tradição também com relação às mulheres. Então, a forma como Sara é tratada, a forma como Rebeca, que também vem do povo mesopotâmico, na própria Raquel. Então, tudo isso tem que ser lido dentro dos seus povos também. Então, como a mulher era tratada nessa parte da Mesopotâmia, como a mulher é tratada no Egito, já que o Egito faz muita parte também do povo de Israel. O povo de Israel, por diversas vezes, vai ter relações com o Egito, né, em diversos momentos do Antigo Testamento e também no Novo. Não podemos esquecer que o próprio Jesus foi ser criado por um período no Egito também, né, a fuga para o Egito. Então, esses outros povos, né, e como esses povos tratavam não só as mulheres, como os escravos, como os próprios tratamentos dos próprios homens mesmo, os filhos, tudo isso é muito importante ser estudado para se entender a Bíblia na sua completude. E isso importa bastante também para essa visão. Agora, é interessante que eu vejo é que eu compreendo que a Bíblia tenha sido escrita num contexto patriarcal, com toda certeza, e é por isso que eu vejo como algo mais miraculoso, mais sobrenatural, o fato de que, apesar disso, as mulheres estão lá e estão com protagonismo. Então, não foi um fato da Bíblia ter sido escrita num período patriarcal, ter sido escrita por homens, que fez com que a mulher deixasse de aparecer ou deixasse de ter um protagonismo. E nesse ponto mostra, mais uma vez, que é a mão de Deus que estava por trás orientando tudo. Então, Deus fez a sua escrita e manteve o protagonismo da mulher, mesmo que fosse nas entrelinhas. E cabe a gente ter essa sensibilidade, que o senhor colocou muito bem, de ler com calma, ler de olhos e corações abertos para poder entender corretamente o texto da Escritura. Então, mas no seu entender, qual é a razão ou razões que levam a que no mundo cristão, quando nós olhamos, e eu estou a falar do mundo católico, protestante, evangélico e até ortodoxo, tirando talvez as igrejas reformadas mais históricas do protestantismo, todos os outros setores, a maioria, não todos, a maioria dos outros segmentos, sejam tão avessos a dar as mesmas oportunidades às mulheres do que dão aos homens. Alguns até utilizando textos das Escrituras para fundamentarem o não acesso das mulheres, quer ao sacerdócio, quer ao ministério pastoral. Pronto, alguns até recorrendo ainda àquele versículo complicado, enfim, do apóstolo Paulo, que diz que as mulheres devem estar caladas nas igrejas, enfim, e alguns usam esse argumento, naturalmente de forma abstrusa, digamos, mas porquê é que acha que isto acontece hoje? Há toda uma origem histórica para isso. A gente precisa primeiro lembrar de que se a mulher inicialmente tinha um protagonismo, se mesmo lá no tempo dos Atos Apóstolos, em Atos 1, a mulher está lá, está sendo contada, depois aparecem no próprio livro de Atos várias mulheres, como Febe, Lídia, Priscila, tendo um protagonismo muito forte.
Então, a gente percebe que começa a acontecer já um cerceamento a partir do século II, com uma reação ao montanismo, né, onde temos já várias mulheres aparecendo como profetisas, né, principalmente um movimento liderado por 3 grandes mulheres, e o gnosticismo, que também vai exaltar muito a mulher. Então, primeiro, uma reação a esses 2 movimentos, que, como toda reação, acontece uma espécie de já que eu não quero que a mulher seja exaltada como esses movimentos fazem, vamos então tolher quase que totalmente o seu comportamento ou tolher totalmente a sua presença na direção da igreja, digamos assim. Outra questão importante lembrar também é que nesse início da igreja cristã também nós temos uma influência greco-romana muito forte. Nós temos aqui já no século IV, com Constantino e tudo, você começa a ter não só o Edito de Tolerância, mas você tem toda uma influência greco-romana muito grande. E é uma influência que vai trazer uma visão da mulher muito negativa. Enquanto a visão judaica era positiva, a visão greco-romana era muito negativa da mulher. Então, a mulher é vista como realmente aquela que trouxe o mal ao mundo, com o mito de Pandora. E aí o mito de Pandora se misturando com o mito de Eva, ou a história de Eva, isso acaba trazendo a mulher como sendo a fonte do pecado, a mulher como sendo a fonte de tudo que acontece de ruim. E aí a Idade Média só vai reinterpretando isso e só piorando a situação até os dias de hoje. Quanto à questão do apóstolo Paulo, isso eu vejo como uma interpretação, como eu falei, capenga, na verdade, uma interpretação de que as pessoas não veem o texto como um todo. Ora, a teologia cristã, pegando aqui na Bíblia, a teologia cristã vai dizer o quê? Que a Bíblia não se contradiz. E se a Bíblia não se contradiz, eu não posso, então, entender um apóstolo Paulo como um misógino ou machista, sendo o mesmo apóstolo Paulo que fala bem da Evódia, da Sinti, que vai citar 9 mulheres em Romanos 16, né, e citar mulheres que, inclusive, cooperaram com o Evangelho, né? Trabalharam junto com ele. Ele cita a mãe de Rufo como sendo a mãe dele, a mãe espiritual dele. E ele vai citar Priscila, Lídia, vai usar dessas mulheres. Priscila é uma que vai ensinar Apolo, né? Uma mulher que discipula um missionário. Isso falando de Paulo só, né? Nem estou falando de Jesus. Então seria mais ainda trabalhando com a mulher. Se Paulo dá todo esse valor à mulher, e se Paulo é o mesmo Paulo que lá em 1 Coríntios 7 vai colocar homem e mulher com o mesmo valor também, né? Onde ele vai dizer que a mulher não é proprietária do homem, nem o homem é proprietário da mulher. Então, algo completamente diferente também do que o povo judeu dessa época via, com uma mulher como propriedade do homem, tanto como ele podia divorciar-se quando quisesse, da forma que quisesse, né? Paulo já usando a mesma ideia de Jesus, fala, não, o homem não é proprietário da mulher, nem a mulher é proprietária do homem. Da mesma forma, Paulo também, lá em Efésios 5, vai dizer que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? Fazendo uma semelhança com Cristo. E Pedro, né, que também está ali junto com Paulo nessa formação da igreja, Pedro então vai dizer, pior ainda, vai dizer, olha, se o marido não tratar bem a mulher, Deus não vai ouvir as suas orações. Isso está lá em 1 Pedro, quer dizer, como é que eu posso entender essa liderança da igreja, que fala isso tudo, ser contrária, então, a mulher a falar na igreja, ou contrária a mulher a ter qualquer papel? Eu só posso entender isso como sendo uma situação realmente particular, daquele momento, naquela igreja, talvez. Não era uma situação de Paulo, até porque Paulo foi discípulo de Gamaliel, e Gamaliel é um dos poucos rabinos daquele momento, daquela época, que valorizava a mulher. Gamaliel deixou vários escritos dizendo da inteligência da mulher, coisa que naquela época, também do século I, já por uma influência greco-romana, a mulher era considerada como uma inteligência inferior. Gamaliel não via desse jeito. Então, se Paulo aprendeu com Gamaliel, Paulo com certeza não era nem misógino, nem machista, não era nada disso. Mas é que lemos, às vezes, o texto separado de todo o contexto. E isso, infelizmente, traz ideias bem erradas. Eu tenho certeza que Paulo não concordaria com esses pastores que pregam usando esse texto, não. Até porque Paulo tinha uma cultura transversal, muito universal, não apenas era judeu, hebreu de hebreus e fariseu de fariseus, como ele diz, e tinha aprendido aos pés de Gamaliel também, como ele diz, portanto conhecia muito bem a cultura judaica, a religião judaica, o judaísmo,
mas também era cidadão romano e conhecia muitíssimo bem a cultura helénica, não é? Que era predominante ainda naquela altura. E, portanto, o Paulo era um homem que tinha mundo, não é? Tinha mundo, era um homem culto, falava várias línguas, era um homem muito conhecedor e com certeza que ele sabia discernir as diferenças culturais, que é uma coisa que eu vejo que às vezes no meio cristão há dificuldade em compreender que há sensibilidades e diferenças culturais muito grandes entre povos diferentes, de regiões diferentes, e em saber destrinçar o que é cultura do que é os princípios da fé, não é? Os princípios da fé ou da doutrina, digamos assim, e a cultura em geral. Eu lembro-me que aqui há uns bons anos, surgiu no jornal do Vaticano, o Osservatório Romano, um artigo em que dizia que punha em causa os batuques e as danças nas missas em África, né? E dando a entender que isso ia ser alvo, e não foi com este Papa, foi aí, não sei se no tempo do papado anterior, se ainda mais antigo. E o jornal do Vaticano, quando se quer fazer alguma mudança, põe-se um artigo assim, tipo balão de ensaio, a ver o que é que dá. Então os bispos africanos, católicos, eles puseram a mão à cabeça e disseram: nós não podemos pedir ao povo para deixar a vida pendurada à porta da igreja. Aquilo é a vida deles. O dançarem, o mexerem-se, os batuques, aquilo, lá está, estamos a falar de uma questão cultural e não de uma questão de fé, com base de fé, porque a Bíblia não explica se nós devemos dançar ou não, ou se devemos levantar as mãos ou não, ou se devemos usar instrumentos ou não, e que tipos de instrumentos. É omissa em relação a isso. E para mim é porque é uma eloquente, digamos, demonstração de respeito pelas culturas. Nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e encontramos elementos litúrgicos, mas não encontramos uma liturgia acabada, rígida, fechada, que seja imposta à Igreja. Não, encontramos elementos litúrgicos. E se calhar no Brasil fazem mais de uma maneira, em África de outra, na Suécia de outra, na Ásia de outra maneira, porque não confundem cultura com as bases de fé, não é? E muitas vezes é também isso que acontece a partir destas interpretações, às vezes assim um bocadinho abusivas, que se fazem de um versículo descontextualizado das Escrituras, do contexto geral das Escrituras. Mas houve um tempo até em que se punha em questão, creio que na Idade Média, alguém perguntava se a mulher tinha alma, não é? Chegou-se a esse ponto. Depois, mais tarde, disse-se o mesmo dos negros, não é? Se a mulher tinha alma. Pronto. Isso demonstra bem que as questões culturais, muitas vezes são um obstáculo para o entendimento do que é a fé, não é? A verdadeira fé. Porque, no fundo, as pessoas não conhecem a Bíblia, em geral, ou conhecem muito pouco, ou fazem uma leitura muito parasitada da Bíblia, muito condicionada, ou de facto não conhecem mesmo de todo, mesmo pessoas ditas cristãs, ou católicas, ou mesmo evangélicas, muitas vezes não conhecem mesmo o que é que a Bíblia diz, e portanto depois fazem interpretações baseadas na sua tradição, ou numa certa cultura, e misturam cultura com usos e costumes, e cultura com Bíblia, com bases de fé, e dá uma grande caldeirada, não é? Eu queria pedir para nós terminarmos, o tempo já está praticamente a chegar ao fim. A professora Lídia escreve um artigo neste número de arranque da revista sobre as mulheres. Não sei se quer deixar assim um cheirinho sobre esse artigo, só para suscitar a curiosidade de quem nos está a ouvir. Faça favor. Pois não. Bom, na revista Ad Eternum, né, já uma coisa interessante que nós temos são 10 textos que vocês vão ter acesso quando a revista estiver online, para vocês todos poderem ver.
E deste primeiro volume eu tenho a honra de ser a única mulher presente na revista. Mas vai E haver por isso mais, também, vai haver mais. e por isso também nosso primeiro texto vai ser sobre as mulheres na Bíblia, né? Então, essa questão do protagonismo da mulher, eu trato sobre as mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento, uma visão um pouco rápida, porque a Bíblia é grande demais para ser tratada em um pequeno artigo, Sim. mas já dá uma visão ampla de como muitas vezes lemos a Bíblia sem perceber claramente como a mulher está lá presente e como ela foi importantíssima em toda a formação do povo de Israel e toda a formação da igreja cristã. Então, quando estiverem com o texto da Bíblia, no caso a revista nas mãos, eu convido vocês a lerem esse texto, que eu acho que ele vai ser bem interessante para conhecimento e para estudo de cada um. Ok, muito obrigado. Obrigado, professor Lidice, por este cerca de 40 minutos que nós tivemos aqui a falar sobre estes assuntos que são sempre interessantes, desta vez com uma ênfase maior na questão da importância do papel da mulher e da mulher como teóloga e das mulheres na Bíblia e na história do cristianismo, etc. Como agora vamos entrar no período natalício e fim de ano, tudo isso, nós vamos suspender a próxima sessão das Teoconversas, terá lugar apenas no dia 14 de janeiro, com um outro convidado. Entretanto, 2 a 8 dias, dia 17, a esta mesma hora, teremos então aqui aquela sessão que eu vos falei há pouco, de lançamento da revista, com o professor Andrés Torres Queiruga, o professor Palmeiras Pinto e eu também, para falarmos mais especificamente sobre a revista, e nessa altura já a revista estará disponibilizada para toda a gente poder ter acesso a ela, que é de acesso aberto. E também, ao mesmo tempo, a plataforma da revista estará disponível para receber propostas de artigos de pessoas que são pessoas interessadas em teologia, em investigadores, que gostariam de publicar as suas investigações. Estará então disponível as condições para o fazer e são todos muito bem-vindos a fazê-lo. Ok? Mais uma vez, muito obrigado, professora. E até à próxima, e desejo aos meus amigos, aos nossos ouvintes, aqueles que nos estão a acompanhar, um Santo Natal e um Ano Novo que vai ser, com certeza, muito melhor do que 2020. Tá bom? Ok, então, boa noite, muito obrigado. Boa noite, professor. Obrigada.